Olá, começa agora mais um programa Destaques. E um estudo sobre o capacete Elmo utilizado para auxiliar pacientes que precisavam de ventilação mecânica durante a pandemia de Covid-19 mostrou a taxa de sucesso do equipamento em casos reais. A pesquisa do Elmo reuniu dados de 1.685 pessoas que usaram o equipamento. Conforme o resultado, 62% não evoluíram para intubação. Sobre esse equipamento e muito mais, eu conversei com o seu criador, o médico pneumologista Marcelo Alcântara. Confira. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Que bom ter o senhor aqui para a gente falar um pouco sobre essa inovação, né? Essa criação que salvou tantas vidas, que é o capacete Elmo, né? Como é que foi pensada essa criação? Lembra um pouco para a gente. Claro. Né? A gente lembra desde o começo da criação e tudo mais, mas conta para quem está assistindo, né? Como é que foi pensada essa criação do capacete e um equipamento assim, que salvou muitas vidas no período mais crítico da pandemia. Verdade, Elaine. Obrigado aí por nos receber, obrigado, TV Otimista. Cumprimentar os telespectadores e internautas. Essa história já vai completar agora, em abril de 2024, 4 anos. Né? Tudo começou lá em 2020, em abril, quando a pandemia se instalou no Ceará e a gente ia ter o colapso do sistema de terapia intensiva, do sistema de emergência e do sistema de suporte com respiradores, ventiladores mecânicos, que é o nome. Naquela época eu estava na superintendência da Escola de Saúde Pública, que foi quando eu recebi um chamado da nossa Fundação Cearense de Apoio à Pesquisa, a FUNCAP, para a gente sentar numa mesa virtual, naquela época estava lockdown, e aí a gente bolar soluções para a parte respiratória assistencial dos pacientes, que era o maior problema. Faltando respirador e faltando leito de UTI. Então sentamos numa mesa a FUNCAP, a Escola de Saúde Pública, com a minha representação, a FIEC, Senai, a UFC e a Unifor. Essas 5 instituições. E lá se colocou que deveríamos fazer um ventilador mecânico. E eu fui contra essa ideia porque eu conheço esse assunto desde que terminei a minha residência em São Paulo. É um assunto que eu estudo muito e vi que era impossível fazer um respirador mecânico num estado que nunca fez isso, não produz isso. E sugeri a gente ir por outro caminho, o caminho da prevenção da intubação e do leito de UTI. Daí eu propus, mostrei uma figura de um paciente num capacete, um dispositivo italiano, em que se fez uma pesquisa em 2016, para se tratar pacientes com pneumonia, parecido com Covid, e que deu certo. E eu disse, olha, vamos fazer algo parecido, só que melhor ainda que isso aqui, para a gente dar assistência aos pacientes antes dele precisar da intubação. E não precisar de UTI e nem de respirador. Então essa ideia seria para prevenir, exatamente. E aí a gente estimava na época que metade dos pacientes iriam responder bem e não precisar de intubação. Essa ideia foi bem assimilada pelo grupo, né? Ele ficou meio surpreso na hora, mas depois viram que era interessante e foi aceita a ideia. Na semana seguinte, a gente já estava, acho que com o primeiro protótipo já em teste, feito pelo Senai, e nós batizamos de Elmo. Elmo sendo uma expressão que significa capacete em português e que significa capacete para a guerra. A sensação é de guerra, né? Lockdown e aquela ameaça permanente. E a sociedade toda mobilizada. Então aí começou a grande missão do protótipo. Depois de 2 meses, 9 protótipos, testando em voluntários, nós conseguimos ter um protótipo. Nessa prototipagem entrou a empresa Esmaltec no final da prototipagem e a gente estava pronto para testar em paciente. E fomos para o Hospital Leonardo da Vinci, um hospital que o governo do estado adquiriu e que virou referência aí no atendimento no SUS. Chegando lá, testamos se era viável usar o capacete. E foi muito viável, foi melhor do que a gente esperava. Nós testamos em 10 pacientes, todos graves, todos precisando de muito oxigênio, e teve uma resposta excelente, evitando, assim, não indo para a intubação, 6 dos 10 pacientes. Foi melhor do que a gente esperava, portanto. E muito boa a oxigenação, muito bom o conforto do uso do capacete, nos surpreendeu. Ele é muito mais confortável, para quem não sabe, do que uma máscara, que é o que se usava e se usa ainda. E aí com esse resultado, a gente conseguiu a aprovação da Anvisa. Veja que a gente seguiu todos os trâmites da inovação. A ideia até a aprovação da Anvisa. E a Esmaltec começou a produzir. E produziu na hora certa, porque chegou a segunda onda.
que foi pior que a primeira, 2021. Então, em 2021, começou a ser usado o capacete no Leonardo da Vinci, mas também no Hospital Regional da Unimed, hospitais privados aqui da nossa cidade. Começou a ser usado no interior do estado, começou a ser usado em todo o Brasil. Então, todos os estados do Brasil acabaram usando o capacete. Formou-se uma rede de comunicação em que a informação de que o capacete funcionava começou a chegar em todas as áreas, até porque o Ministério da Saúde, na ocasião, não estava trabalhando essa questão na pandemia, né? Então, houve só uma rede de comunicação espontânea que se formou e o governo do estado do Ceará, pioneiro nesse processo, apoiando. E aí, a história de 2021 foi incrível, porque a gente deve ter alcançado mais de 40 mil pacientes no Brasil. E talvez pouco mais de 20 mil só no Ceará. E quando, a partir do momento que foi para outros estados, foi em que período? Foi em 2021, a partir ali de abril, maio, junho, que foi exatamente quando a segunda onda, quando a gente já tinha resultados aqui e as pessoas de outras áreas do Brasil também na situação sufocante de não ter respirador, não ter o que fazer, pediram apoio e receberam capacetes ou compraram capacetes da Symantec ou receberam doações. Houve um movimento, um engajamento social muito grande no processo. Eu diria mais, a mídia teve um papel muito bacana, porque divulgou isso da maneira correta, levando informação precisa, né? Numa época de fake news, você levar uma notícia de verdade, na parte científica, isso aconteceu com o capacete. Então foi algo bom também e tem a ver com inovação. E o capacete foi feito e desenhado não apenas para a Covid. Importante deixar claro, viu, Elaine? Ele foi feito para qualquer condição em que a pessoa tenha insuficiência respiratória por falta de oxigenação. Então, existem muitas condições assim. Pneumonia, que é uma condição que infelizmente ainda mata muito no Brasil, que atinge crianças, atinge adultos, é muito frequente. E pode ser causa de insuficiência respiratória, como a Covid, e o capacete pode ser uma excelente ferramenta para evitar a intubação nesses pacientes. Mas também, pacientes que têm problemas cardíacos e fazem cirurgia cardíaca, pode usar o capacete no pós-cirúrgico, né, no pós-operatório. Pacientes que têm problema, por exemplo, complicações pulmonares de tratamento para câncer, também pode usar o capacete. Então, o uso é muito amplo. E aí, nesse sentido, a gente quer que o capacete seja um legado permanente. Nós que participamos do desenvolvimento, a gente ganhou um prêmio, que é o Prêmio Euro de Inovação em Saúde. É um prêmio que, inclusive, tem um aporte financeiro. Nós ganhamos ano passado. Aliás, esse ano, está acabando o ano já. Esse ano. E esse recurso a gente vai investir integralmente em apoio à pesquisa e inovação na linha do capacete, para formar para continuar evoluindo, né, no seu dispositivo, em alguns acessórios que ele usa também. Doutor, nesse período, né, desde a criação até a se certificar da sua real função, do seu real resultado, né, que foi satisfatório, que salvou muitas vidas, durante esse caminhar até agora, assim, algumas mudanças foram feitas significativas de ajuste e também com relação a estudos da eficiência, né? Foi feito algum estudo novo, recente? Excelente pergunta, Elaine, me dá a oportunidade de dar quase em primeira mão alguns resultados novos que nós estamos levantando. Primeiro, o estudo Elmo Registry, que é um estudo que pegou 2 hospitais grandes aqui, o Hospital Leonardo da Vinci e o Hospital da Unimed, um público do SUS, 100% SUS, e um privado, 100% do setor suplementar, e nos 2 hospitais, centenas de pacientes. E o resultado alcança entre 60% a 70% de resultado favorável, de não precisar de intubação. Comprovando o nosso primeiro estudo com 10 pacientes, sendo reproduzido numa escala de mais de 1.500 pacientes. Então, fantástico isso, porque é um resultado que comprova que ele foi muito eficaz. Segundo, um estudo que eu participei ontem da banca de mestrado na Universidade de Fortaleza, Ricardo Caburi, o primeiro autor, e coordenado pelo professor Vasco Furtado e pelo professor Erneson, da Unifor, mostrou um resultado comparativo do uso do capacete versus não uso do capacete, em relação à intubação. E ele encontrou que quem não usou o capacete teve cerca de 10, 11 vezes mais chance de ser intubado do que quem usou.
Então, esse é um dado muito expressivo, é um dado novo, estou te falando aqui 24 horas após ter assistido essa tese, que ainda vai ser publicada, mas que merece, sim, ser amplamente debatido, conversado, porque a gente acha que o capacete precisa ser incorporado no sistema de saúde. Então, para isso, as pesquisas é que fundamentam isso, a ciência. Então, levar esse dado científico também. E vai ser publicado no mês que vem, no Jornal Brasileiro de Pneumologia, um estudo realizado no Instituto José Frota, também com o Elma. Ou seja, a gente está vendo agora os estudos de pacientes que foram tratados na pandemia. Isso é muito importante, porque aí dá a comprovação científica de tudo isso que a gente vivenciou, porque a gente viu os pacientes melhorarem, mas faltava a comprovação científica, a chancela, de fato, que sempre vem depois, mas ela está aí sendo colocada. Doutor, e aqui em Fortaleza, especificamente, eu já ampli um pouco, no estado do Ceará, todas as redes de saúde, elas utilizam, se necessário for, o capacete? Já está no protocolo? Eu diria que ainda está numa fase de transição. Por quê? Porque a gente viveu a pandemia. Na pandemia, sim, ele era protocolizado para ser usado. Depois da pandemia ser a emergência que ele não tem ainda um protocolo estabelecido, até porque o Brasil, acredite se quiser, não tem protocolo para tratamento de insuficiência respiratória. Oficial. Não temos. É do olhar daqui. É da literatura científica e cada instituição e cada médico vai usar ferramentas da maneira que achar melhor. Mas não existe um protocolo nacional para insuficiência respiratória. Existem diretrizes internacionais, existem diretrizes nacionais, mas que não são protocolos assistenciais, protocolos que entram no detalhe de como usar, por exemplo, quando usar um capacete, quando usar uma máscara, quando usar uma máscara de oxigênio, em que paciente, com que precisão no ajuste de detalhes. Isso não está publicado, não está feito, infelizmente, porque a gente não está livre de sofrer catástrofes, pandemias, outros problemas e, infelizmente, insuficiência respiratória é uma área que precisa ainda melhorar a padronização de atendimento no Brasil. E nesse sentido, o que poderia ser proposto para que se chegasse a essa padronização? É em âmbito político, é em âmbito social? Eu acho que os gestores do SUS, junto com as universidades e as áreas de conhecimento, a Escola de Saúde Pública, as instituições de ciência e tecnologia, deveriam fazer seminários e serem proativos na elaboração dos protocolos para os grandes problemas de saúde, né? Isso existe, é feito isso, mas acho que podemos melhorar esse processo. Podemos inovar nesse processo, porque nós temos mais tecnologias que permitem, inclusive, reuniões remotas, mais ágeis, de pessoas que não estão aqui no estado ou até que estão no estrangeiro, né? Para a gente construir protocolos que o SUS e o Sistema de Saúde Suplementar possam empregar em larga escala, como fez na pandemia. Ele fez isso na pandemia. E deu muito resultado, salvou muita gente. O SUS fez isso, protocolo. Aqui no estado do Ceará, nós fizemos protocolos que eram atualizados a cada 3, 4 semanas. E eram publicados, e se fez um aplicativo de como usar esse protocolo. Nós fizemos vídeos instrucionais para ensinar os profissionais de saúde como usar. Fomos para a mídia divulgar. Então, se se fez isso para uma pandemia, por que não se pode fazer isso de modo permanente, principalmente para os grandes problemas de saúde? Nós sabemos que tem o que mais mata, uma das coisas que mais mata no mundo chama-se sepse, que é a infecção generalizada. Existe protocolo para sepse, bem estabelecido. Por que não aperfeiçoar esse protocolo, fazer tecnologias novas que tornem ele amplamente implementado no estado do Ceará, em qualquer região do estado do Ceará, às vezes a região mais distante. Pode ser um pequeno município, um pequeno distrito, mas que se tiver acesso à internet, você pode ter um médico aqui fazendo telesaúde e orientando o que fazer naquele caso. Que já é uma realidade. Que já é uma realidade. A Secretaria de Saúde tem um sistema de telesaúde funcionando. É só a questão da gente investir mais nisso e expandir. Então, você falou sobre as crianças também, né? Insuficiência respiratória no comum geral. Também tem elmo para criança? Porque a gente já imagina, aí só imagina o elmo daquele tamanho para adulto, né? Que delícia essa sua pergunta, porque nós temos um projeto chamado Elminho. O nome é bonitinho. Então, o nome é bonitinho. O Elminho, está escrito o projeto, está orçamentado,
Não é caro desenvolver e a gente tem que aplicar esse projeto novamente à nossa fundação de pesquisa, levar para lá. Porque isso foi apresentado no final da pandemia, mas por questões o governo estava na finalização, não conseguiu executar. Mas eu acho que é algo que tem que ser reapresentado, com apoio, obviamente, dos pediatras que vão precisar se engajar nesse tipo de projeto. E isso vai ser uma realidade e eu vou apoiar, sinceramente, assim como toda a equipe que trabalhou no Elmo, para o Elminho existir e atender aos nossos pequenos pacientes que precisam de suporte respiratório. Doutor, e falando agora na Covid ainda, né? Não acabou, né? As pessoas... Que bom que a gente está aqui falando, lembrando, né? Com muita dor no coração de quem se foi, né? Por muitas perdas que aconteceram, mas estamos aqui, né? Conseguimos superar, passar de uma certa forma, né, doutor? Mas assim, nesse caso, como é que está atualmente esse cenário, né? Sobretudo das vacinas, sobretudo da bivalente, né? Que agora tem um reforço da bivalente. Como é que está atualmente? Que a gente às vezes tem umas informações desencontradas, a questão da máscara, eu não vou usar mais, que não adianta. O que está acontecendo agora? Eu acho que a gente se desmobilizou rápido demais. E eu acho que a sociedade tem muita dificuldade de aprender com a história recente, né? Aliás, a história que estamos vivendo ainda. Nós estamos passando nesse momento por uma onda de novos casos de Covid, que ainda bem não são graves, mas que podem trazer complicações graves, principalmente quem tem imunidade baixa. Portanto, campanhas de vacinação a gente precisa continuar fazendo, permanentemente. Nós temos uma campanha anti-vacinação, que é feita por grupos negacionistas, né? E que o Brasil entrou nessa, o Brasil não fazia parte desse clube de nações que tinha gente trabalhando para negar o valor das vacinas, mas aí, infelizmente, o Brasil agora tem. E se isso é uma realidade nova, a gente tem que ter uma campanha mais forte de educação. E manter a vigilância. Quer dizer, a vigilância epidemiológica é muito importante. A vigilância no sentido de prever novas ondas, prever ameaças e ser transparente com a população. Publicar isso. No governo passado, foi criado o IntegraSUS, que é uma base de dados que apresenta todos os dados do sistema de saúde para a população. Isso foi um grande avanço. Foi criado o Centro de Inteligência da Escola de Saúde Pública. Tem um site chamado CISEC, em que você tem lá acesso aos casos de Covid, né? Distribuídos no estado do Ceará, onde tem mais, onde tem menos. Eu acho que fortalecer essas entidades, não desmobilizar, eu acho que esse seria o caso, mas remobilizar pode ser necessário, aliás, é necessário na minha visão. É algo que precisa ser cobrado no bom sentido dos gestores, porque a gente está sempre, ainda mais com mudanças climáticas, né? Onde você tem risco de outras doenças surgirem por vetores, mosquitos, etc., porque esse tipo de situação muda com o clima. Fora seca e outras coisas que podem acontecer, catástrofes, enchentes, etc. Então, a gente precisa mais do que nunca de inteligência e vigilância na saúde. E aí, a gente falando sobre a utilização de máscaras, muita gente tomou para si, né? Estou com sintoma gripal, boto minha máscara, né? Vou na farmácia, boto minha máscara, vou acompanhar uma pessoa numa consulta, boto a máscara. Mas também tem gente que ainda não adiantou de nada. Ou então fala assim, essa questão do álcool. Não, se eu usar o álcool para um vírus respiratório, né, a gente fica meio assim, o que tem de... Está faltando realmente a gente informar de fato? Porque muitas vezes as pessoas se pegam de informações quebradas, né? Exatamente, Elaine. É óbvio que se você tem uma doença que se transmite pelo ar ou por gotículas, nós temos as viroses todas respiratórias, é óbvio que a máscara protege. Não precisa... Qualquer um entende isso, não precisa de um grande estudo para provar isso, inclusive, né? Então, as máscaras funcionaram sim, e vão continuar funcionando. E eu acho ótimo quando um paciente, como médico atendo, que o paciente entra no consultório de máscara porque está, às vezes uma máscara N95, porque ele está com Covid, acabou de diagnosticar. Então, ele está protegendo os outros, né? E aí, isso é fundamental. Então, essa atitude não negacionista, ou seja, no sentido de reconhecer o que existe de científico e usar isso no seu dia a dia. Né? Quando está no elevador do seu condomínio, se você está com suspeita viral, você vai de máscara.
Pensa no seu vizinho, pensa no seu Quer irmão dizer, que está antes a ali. gente só via uma pessoa transplantada, né? Ou quem, Exato. Né? Era raro ver alguém de máscara. Exato, mas hoje a cultura da máscara, os orientais, que já passaram por pandemias antes, muito sérias, recentemente, já tinham antes da Covid. Eles já usavam máscara com toda a naturalidade quando estavam com qualquer suspeita ou qualquer risco. Então, aquela pessoa que está com a imunidade baixa vai para um ambiente que tem muita gente, pode se contaminar. Então, usa máscara antes, coloca a máscara e vai mais tranquilo, né? E a higiene das mãos é essencial, com álcool gel ou com sabonete simples, sabão, e tentar, porque você toca no nariz várias vezes por dia. E aí, toca no nariz, você contamina, toca na mão da outra pessoa, a outra pessoa vai com a sua mãozinha, toca no nariz, aí é que está a contaminação. Então... Bem, doutor, muito obrigada pela sua presença, foi muito bom relembrar no sentido de saber que é uma criação, né, cearense, uma criação que salvou muitas vidas, né, e de certa forma expandir isso, né, inovação sempre, saindo daqui do Ceará é sempre bom falar. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço a oportunidade, saudações a todos os telespectadores, internautas. Muito obrigado por essa conversa maravilhosa. E agora é o intervalo, a gente volta em instantes com mais destaques. Cada vez mais tem aumentado o número de pessoas que estão procurando na alimentação natural uma maneira a mais de promover a sua saúde. Sobre esse assunto, eu conversei com a nutricionista Yara Albuquerque, que esteve aqui na TV Otimista. Yara, obrigada pela sua presença aqui com a gente, conversando um pouquinho sobre saúde, né? A questão da alimentação muito importante, as pessoas têm cada vez mais dando a atenção devida. Já era para estar fazendo isso há muito tempo, né? Isso. E depois da pandemia muito se falou nisso, né? Da alimentação saudável, alimentação natural, do mais natural, né? Do fazer você mesmo em casa, cozinhar a sua comida. Quais são essas vantagens a longo prazo, tanto a curto como a longo prazo, de você colocar na sua dieta alimentar uma alimentação cada vez mais saudável? A longevidade, porque o nosso corpo é como se fosse um carro. Se você não dá uma gasolina boa, ele vai começar a falhar. O nosso corpo é parecido, se você não dá os nutrientes que precisa, como as vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina D, enfim, que a gente encontra nas frutas, nos alimentos mais naturais, o seu corpo uma hora vai começar a sentir. Entendeu? Então, se você não come proteína direito, talvez você um dia possa começar a ter deficiência de vitamina B12 ou ferro. O que é que isso te causa? Cansaço, fadiga, irritação, sonolência, entendeu? Então, seu corpo vai começando a ficar mais fraquinho, não vai conseguir render tanto, né? Então, assim, você precisa desses nutrientes. Então, por isso que o comer saudável, o mais natural, é o melhor. Porque o natural vai ter todos os nutrientes. Você tem nutrientes nas frutas, no cuscuz, no frango, na carne, nas castanhas, entendeu? E é o mais natural, né? Você sabe o que você está comendo. Porque às vezes você compra uma coisa no supermercado e você não sabe nem o que você está comendo, né? As pessoas às vezes não sabem ler os ingredientes dos rótulos e tudo mais. Acaba comendo algo que está achando que está bom, mas quando a gente percebe, não é um alimento tão bom assim para se ter, né? Tem muito aditivo, muito corante, muito conservante. E esses alimentos em excesso realmente não é legal para o nosso corpo, porque o nosso corpo precisa de nutriente, né? E esses alimentos muitas vezes não têm esses nutrientes, tem outras coisas, entendeu? E nesse caso, falando dos rótulos, né? Você deu a deixa do supermercado e os rótulos agora são obrigados, né? Todos os rótulos de alimentação com relação à questão do que tem ali, né? Isso. Aí muita gente brinca na internet falando que é o melhor inibidor de apetite que tem, porque na hora que pega a embalagem tem lá, rico em sódio, rico em gordura trans, né? E aí quando você vai ver o pão integral achando que era integral, tem 35% de integral, né? Enfim, é meio que contou a verdade logo, e aí a pessoa acaba desistindo de comprar. Como é a importância desse tipo de informação, sendo muito visível mesmo, porque ela existe embaixo, né, no rótulozinho, você tem que virar, enfim. Mas agora ela dita de cara mesmo. Qual é a importância disso para toda a população ter uma alimentação mais saudável? É justamente o que a gente estava conversando, para a pessoa saber o que ela está comendo, né? Saber ali quanto tem de gordura, quanto tem de carboidrato, e ler os ingredientes também é muito importante, tá? Além do que vem hoje nessa nova lei. Por quê? Porque os ingredientes é por ordem decrescente, a lei da Anvisa isso. Então, todo alimento tem que ter os ingredientes por ordem decrescente. Como assim? É do que tem mais para o que tem menos. Então, por exemplo, um pão integral, que você deu exemplo, o primeiro ingrediente tem que ser farinha de trigo integral. Os falsos integrais, o primeiro ingrediente é farinha de trigo enriquecida ou farinha de trigo branca, entendeu? Acaba não sendo a integral mesmo.
Hoje, o mínimo necessário é 30% a 35% pela lei. Então, esses de 30% a 35% ainda tem, realmente é integral. Ainda é saudável? São. É porque, às vezes, o segundo ingrediente já é a farinha branca. Então, por isso que é 30%, 35%, entendeu? mas já tem uns de 50%, 55% também hoje em dia. Mas o ideal é você ler os ingredientes, que aí você decide se você quer realmente comprar aquele pão ou não, por exemplo, entendeu? Mas isso é para todos os alimentos, não só o pão, tá? Todo alimento que você pegar, você olhar o rótulozinho, olhar os ingredientes, é por ordem decrescente. Porque as pessoas olham muito a tabela nutricional, normalmente. O carboidrato é importante, mas os ingredientes é mais importante ainda, né? Porque você acaba sabendo realmente o que tem naquele alimento, aí você decide se você quer comer ou não. Vou te dar um exemplo. Acontece de alguns alimentos dizer assim, sem adição de açúcar. Aí quando você lê os ingredientes, tem outros tipos de açúcar, como maltodextrina, por exemplo. Né? O açúcar ele tem vários nomes, né? Glicose, maltodextrina, enfim, açúcar invertido. Aí às vezes não tem o nome açúcar lá, mas tem outro tipo de açúcar dentro. Né? E, às vezes a indústria usa só para vender mais, mas quando você sabe ler o rótulo, você vê que ainda tem açúcar. Entendeu? Então por isso que é tão importante aprender a ler os rótulos. Que você decide ou não se você quer comprar aquilo. Né? E não vai ser mais enganado também. E na compra do supermercado, existe alguma dica específica, assim, não vai com fome, não leva filho, vai numa hora determinada, enfim, tem essas dicas assim? Tem. O ideal é não ir com fome, porque quando você vai com fome, teu cérebro já te estimula a ir para os alimentos mais palatáveis, para aquela seçãozinha ali que tem um petisquinho mais gordinho, né, seja um biscoitinho, seja um recheado. Já vou comprando e comendo, né, também. É tipo isso. Tem gente que faz isso. Mas é isso, o interessante é não ir com fome e já ir com a listinha do que você vai comprar. Sabe? Porque às vezes você vai ao supermercado, eu tenho que comprar isso e isso, e quando vai lá começa a comprar várias outras coisas que não tinha necessidade, só porque viu. Então o interessante é ir com listinha, né, e realmente não ir com fome. E tentar sempre procurar as seções, vamos dizer assim, mais saudáveis, os alimentos mais naturais. Vai para a seção do arroz, do macarrão, do cuscuz, né? Tenta evitar aquela partezinha ali dos chocolates, dos biscoitos. Não que seja proibido, mas se você puder evitar, não ficar levando para casa, né? Seria o ideal, entendeu? Yara, agora tem muita gente que fala assim, eu não consigo ter uma alimentação mais assim, porque eu vejo um biscoito mais saudável, ele é mais caro, muito mais caro do que um biscoito recheado, né? Uma alimentação que eu possa fazer mais saudável, ela é muito mais cara do que uma coxinha, por exemplo, né? Um sanduíche natural, ele é mais caro, ou às vezes 2, 3 vezes mais do que uma coxinha, por exemplo. Isso é verdade ou é mito? Existem muitos alimentos que é uma troca falsa, infelizmente. Às vezes, tem 2 tipos de biscoito, o integral e o normal. Quando você vai ver o integral, às vezes é um falso integral, que nem eu te falei. Às vezes o primeiro ingrediente não é a farinha integral, é outra. Mas a Anvisa também libera por lei, a partir de 1 grama de fibra, dizer que é integral. Então, sendo que 1 grama de fibra para 30 gramas de carboidrato é uma proporção errada, não é tão legal. Né? Tanto é que se você for parar para ver os pães ou biscoitos mesmo integrais, a proporção é mais ou menos de 15, 16 gramas de carboidrato para 3 de fibra, mais ou menos, já é uma proporção melhor. Entendeu? Aí, por isso que é tão importante ler os rótulos. Ler os rótulos, quando a pessoa aprende isso, ela simplesmente tem liberdade para comprar tudo que ela quiser. E as frutas, mais importante ainda, As né? frutas. É porque as frutas a gente consegue todas as vitaminas e minerais que a gente precisa. Por exemplo, Yara, eu não gosto de comer legume nem verdura. Tudo bem, investe em fruta. Entendeu? Não é porque você não gosta de uma coisa, você também precisa se obrigar, mas vai pra fruta. Yara, eu não gosto de nada, aí vai ter que se obrigar a gostar um pouquinho mesmo, né? Porque adulto também precisa ter responsabilidade. E a gente vê muitas pessoas falando assim, eu não quero comer uma fruta, mas eu quero um suplemento alimentar. Quero um comprimidozinho, quero uma cápsulazinha, para ser mais fácil, porque eu não tenho tempo para levar fruta, pode estragar, eu não sei acondicionar de uma forma correta, passo o dia fora, e aí a cápsula me resolve. Ajuda mesmo? Normalmente não, porque as cápsulas hoje em dia, elas são mais, às vezes, um pré-treino, uma dose de cafeína, entendeu? Mas alimentar mesmo não vale a pena, porque, por exemplo, se a gente pegasse um polivitamínico, por exemplo, que muita gente toma polivitamínico achando, tem vitamina de A a Z. Sendo que as vitaminas que estão naquele polivitamínico, por exemplo, que é uma cápsulazinha, tem muitas vitaminas dentro. Você acha mesmo que a absorção vão ser todas iguais, aquelas vitaminas? Não vão. Tem vitamina hidrossolúvel e lipossolúvel. Yara, o que é isso? São as que se absorvem melhor em água, outras melhor em gordura. Acha mesmo que vão ser todas absorvidas iguais? Não vão. Então não adianta você confiar só num pozinho ou só numa cápsulazinha. Você precisa comer o mais saudável possível, o mais natural possível, entendeu? Porque é lá que vai ter realmente os nutrientes que seu corpo precisa para viver bem a longo prazo também, né? E nesse período de férias, sol, viagem, passeios, né? Muito calor. Como é que a gente consegue se hidratar? Como é que a gente consegue se alimentar de forma que a gente não adoeça?
O principal aí é não deixar os carboidratos, tá? Que é algo que hoje em dia as pessoas demonizam, mas o carboidrato é a nossa principal fonte de energia e de imunidade. Então a gente precisa estar com o carboidrato adequado, né? Se for para ser mais prático, tenta optar pelas frutas mesmo, tá? Mas o mais importante é isso, é a água e os carboidratos adequados e a proteína fracionada durante o seu dia todo. Isso vai te ajudar bastante a manter, vamos dizer assim, sua imunidade, né? Outra vitamina importante, você falou do sol, a vitamina D. Ela está interligada também com a nossa imunidade. Então, é sempre bom verificar os seus exames de sangue, né, para ver se não estão baixos. Porque, apesar de a gente morar numa cidade tropical, eu recebo muito paciente com deficiência de vitamina D. Aí, às vezes, está cansado, fadigado, também imunidade baixa. Então, é bom sempre ver os exames para ver se realmente o que precisa. Mas, por exemplo, vitamina D pelo sol. Como é que absorve? Principalmente pelo sol. Ah, Yara, não pego sol. Aí, teria que ser uma cápsulazinha de vitamina D. Mas basicamente seria isso, tentar comer o mais saudável, mais frutas, o que possível, fracionar as proteínas durante o dia e tentar se hidratar bem, né? Para te dar uma noção maior de água, você pega seu peso, multiplica por 35, que vai ser o mínimo de água que você precisa, o seu peso multiplica por 50 vai ser o máximo. Então tentar beber nesse intervalo de água também vai ser importante, tá? Que muita gente acha que bebe muita água porque fica bebendo de copinho durante o dia, mas às vezes não toma tanta água quando a gente vai calcular mesmo. Então o ideal também seria andar com a garrafinha. E tem gente que tá assim, vou tomar tudo agora, de manhã cedo, porque eu acho que pensa que está abastecendo o carro, né? Vou abastecer tudo agora pro resto do dia. Não é assim não, né, Yara? Não, é assim, porque o nosso corpo ele vai precisando de energia ao longo de todo o dia, né? Então, você precisa se alimentar durante todo o dia. Ah, Yara, eu não gosto de comer de manhã. Tudo bem, fala com o seu nutricionista que ele calcula a partir de tal horário que você consegue já comer, entendeu? Mas é muito de organização e você ter um papo também com um profissional que te ajude em relação a isso, sabe? A gente tem agora essa onda de Covid+, né? Com menos internações, Sim. As pessoas precisam realmente se vacinar, e a gente viu que a vacina Sim. realmente dá resultado, né? E quando a pessoa passa por esse período de Covid, qual tipo de alimentação mais adequada? Eu sei que cada caso é um caso, mas quais são as alimentações básicas, ingestão de água também, e também para o pós-Covid, né? Que a gente vê que muita gente ainda continua com alguns sintomas, né? Isso. O interessante é tentar focar mais nas frutas com mais vitamina C, né? Acerola, laranja, tá? Tem vitamina C também no mamão, né? Então, assim, é interessante também vitamina A para ver se a gente não cai a imunidade, porque querendo ou não vir a infecção, se você tiver com a imunidade baixa, você fica pior ainda, né? Então, o ideal realmente é isso, é tentar focar nessas frutas, tentar realmente comer fracionado direitinho todo o carboidrato do seu dia e proteína. Água, sem sombra de dúvidas, é o mais importante, entendeu? Mas é isso, é mais sobre fracionar e incluir algumas frutas no seu dia. Porque as pessoas esquecem muito das frutas, sabe? Às vezes eu tenho que fazer introdução alimentar em adultos de mais de 30 anos. Porque não tem esse costume. Porque não tem costume, ou não gosto da textura, não quero de jeito nenhum, entendeu? Ainda existem muitas pessoas que não comem. Mas é onde a gente mais encontra nutriente. São nas frutas, no arroz, no feijão, né? Que às vezes também tem gente que não quer comer porque acha que engorda não tem nada a ver. O que engorda não é isso, é a quantidade, tá? Então, o arroz, o feijão, a salada, se for possível, as frutas também, tá? Pegar um sol para pegar uma vitaminazinha D, né? As proteínas também, como frango, carne vermelha. Carne vermelha também muita gente julga, mas você precisa também da proteína, entendeu? Não é necessário você excluir ela, o problema é o excesso. Entendeu? O peixe também é muito bom que o peixe tem ômega 3, né? Para não precisar ficar também tomando ômega 3, o peixe, o atum, são ótimos alimentos que têm vitamina também. Yara, e para quem é vegano, decidiu, né, não consumir proteína animal de forma alguma e também nada que, enfim, né, tenha maltratos, enfim, animais. Como é que essa pessoa consegue fazer essa dieta, né? Como é que existem esses alimentos específicos ou suplementos específicos? Isso. Acompanhamento sempre? Aí pro vegano realmente precisa de uma suplementação, né? Porque você até consegue bater toda a proteína, mas muitas vezes precisa de uma suplementação de vitamina B12, por exemplo, que vem principalmente da carne, né? Então, se ele não come, ele já tende a ter uma deficiência. Então, seria um suplemento que ele precisaria tomar, né? Para não cair a imunidade também. Suplementação de proteína. Hoje já tem muitos tipos de proteínas veganas também, né? Porque tem o whey, que é do soro do leite, mas tem as veganas, né? Da ervilha, do arroz, enfim. Muitas vezes, os pacientes veganos, a gente precisa incluir proteína realmente adicionada, o suplemento, para conseguir bater toda a proteína do dia. Né? Mas você também consegue intercalar um pouco, né? Como ali o grão de bico, também a lentilha, tá? Mas muitas vezes, a depender do peso do paciente, né? Da altura do paciente, às vezes ele precisa de um pouco mais de proteína. Aí às vezes a gente precisa colocar um suplemento, que é mais fácil também para ele, que ele consiga consumir e que não tenha nada animal. Yara, e muito se fala do exercício físico, que ele é extremamente importante, não só para o corpo, mas também para a cabeça, né? Ajuda demais.
exercício físico sozinho resolve? Não. Não, precisa da alimentação. Na verdade, a alimentação é o principal. O exercício físico, eu consideraria que ele viesse ali em conjunto, não tão longe, mas vinha um pouquinho ainda depois da alimentação, porque não adianta você treinar e comer muito, e comer muito errado, ou comer muita quantidade, entendeu? Tem que sempre estar ali no meio termo, treinar, no mínimo 3 vezes por semana, né, que seria o ideal no mínimo, e comer realmente bem, saudável, nas quantidades certas, porque só o treino, infelizmente, não serve. Você pode treinar, mas comer muito é meio que nada. E a gente tem as pessoas cada vez mais longevas, né? 70, 80, sim, 90 anos, 100 anos, ativas, né? Sim. Dando um banho na meninada aí. É isso. E como é que essas pessoas têm, como é que é o acompanhamento voltado, né? Para esse público especial? O ideal é sempre ver os exames de sangue para ver se já tem alguma deficiência, porque às vezes, dependendo de certa idade, a gente já vai ter que entrar mesmo com suplementação com uma dose maior, né? E tentar deixar o mais natural possível a alimentação e tem que ter atividade física, porque com o tempo a gente tende a perder massa magra, né? Com o tempo a gente tende a ficar um pouco mais fraca a nossa musculatura. Então, se você não treina, não faz força, não pega peso, daqui a um tempo pode começar a aparecer doenças, né? Pode aparecer dor nas costas, entendeu? Você pode não conseguir andar direito, você pode ter muitas deficiências que às vezes precisa de outros profissionais, como fisioterapeuta, para te ajudar, outros médicos. Então, o ideal mesmo é você fazer uma atividade física, porque um dia você vai precisar. Você gostando ou não, você vai precisar. Então, por isso que eu sempre falo, eu prefiro ter começado agora, logo. Quando eu estiver mais velha, eu já estou acostumada, gostando ou não, entendeu? A gente tem que se obrigar, às vezes, a fazer certas coisas mesmo, e é isso. E a atividade física é necessária. A musculação, para mim, é uma das melhores, é a principal. Porque se você faz qualquer esporte, precisa da musculação também. Yara, e agora entrando um pouquinho na seara das redes sociais. Acho que você, como vários outros nutricionistas, profissionais de nutrição, tem cada absurdo que aparece, né? Então, infelizmente. Assim, de pessoas que se dizem profissionais, na verdade, né, e estão vendendo coisas assim, absurdas e dietas milagrosas. Como é que vocês estão trabalhando isso, né? Como é que você vê essa indústria de informações erradas, né, que a gente chama de fake news, a respeito de alimentação, a respeito de demonizar determinados alimentos, né? Uma vez foi ovo, outra vez Sempre tem um alimento, né? Sempre tem um, né? Que diz assim, não pode, ninguém come, tira não sei o que e tal. Leite, enfim. Como é que você tem notado isso? As pessoas estão ficando mais conscientes ou ainda está difícil? As pessoas ainda estão acreditando em muita coisa que está sendo dita por aí? Eu acho que hoje está mais meio termo. Já chega gente no consultório com mais consciência, eu percebo. Mas ainda tem muita gente que realmente ainda acredita no milagre, que a gente até conversou mais cedo, né? Que, vou tomar algo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, já vai melhorar. E realmente não existe esse milagre. A gente viu o Ozempic aí, né? Muita gente tomando o Ozempic até acabou em prateleiras para pessoas que realmente precisam, né? A gente fala o nome porque, enfim, é o que, né, o que ficou na boca do povo, enfim, todo mundo. Mas quais são os perigos? Quais os perigos das pessoas que querem a todo custo emagrecer? Eu tenho um casamento semana que vem, então eu quero emagrecer 5 quilos, quero secar 5 quilos. Qual é o perigo dessa pessoa fazer essa dieta rápida, brusca, agressiva para o corpo, daqui a 5 dias está em forma que quer caber naquele vestido? A depender da quantidade, pode cair a imunidade, o cabelo pode já começar a ficar mais fraco e cair, entendeu? Massa magra, esses 5 quilos, se essa pessoa conseguir perder, foi basicamente massa magra. E massa magra tem muito água. Entendeu? As pessoas acham que massa magra é só músculo, mas não é água. E nosso corpo é como se fosse uma esponja. É muito fácil a gente recuperar a massa magra. Então, às vezes a pessoa quer porque quer perder o peso, mas ela não foca realmente em melhorar a alimentação, né? E só perder o peso, sinceramente, é muito fácil recuperar. Quantos casos a gente já escutou que a paciente perdeu tantos quilos em pouco tempo e recuperou bem rápido? Porque ela perdeu muita massa magra. Então, tem essa deficiência da perda de massa magra, né? E a depender da sua idade, como eu já lhe falei também. Dependendo da idade, pode cair a massa magra, né? Lá para os seus 50, 60 anos, tende a cair. Então, se você já faz uma dieta dessa mais restrita, já tem prejuízo também, né? Então, tem que ter esse cuidado. Porque também pode causar náusea, tá? Pode causar dor de cabeça, pode causar prejuízos que talvez no dia do evento que você for, você não esteja tão bem. Só para caber no vestido, então assim, tem que ter um cuidado realmente, porque tem muito prejuízo, né? Principalmente para a saúde. E nessa perda de músculo, a gente consegue recuperar? Sim, consegue, mas aí precisa da musculação. Não tem como recuperar uma musculatura sem fazer um exercício de força com repetição, que a musculação é que mais te dá isso. Tá joia. Yara, muito obrigada mais uma vez por Obrigada ter tirado a você. tantas dúvidas. Estou à disposição. Até a próxima oportunidade. Obrigada a você pelo convite. Obrigada. E agora o intervalo, a gente volta em instantes com mais destaques.
E o Observatório do Turismo de Fortaleza, da Secretaria do Turismo do município, foi um dos finalistas e ficou em terceiro lugar no Prêmio Nacional do Turismo na categoria Gestão de Dados e Inteligência. O projeto foi desenvolvido pela Portfólio Gestão e Tech. Sobre esse projeto, eu conversei com Cássio Germano, CEO do Grupo Portfólio. Cássio, obrigada pela sua presença aqui com a gente. Vamos conversar um pouquinho sobre o Observatório do Turismo, né? Esse projeto, esse programa foi realizado por vocês. Conta um pouco da história para a gente entender. Primeiro, é uma felicidade estar aqui batendo esse papo com você e com toda a sua audiência, que é espetacular, é um pessoal aí que forma opinião, então para mim é um prazer estar aqui. E dando uma notícia muito boa, tá? Nós, aqui junto com a Secretaria de Turismo, ganhamos um prêmio nacional do turismo, do Ministério do Turismo. Então é a maior premiação do setor na categoria Dados e Inteligência do Turismo. E um projeto que nós desenvolvemos de um observatório do turismo, que é um excelente equipamento para análise de dados, a partir daí gerar informação e poder tomar melhores decisões, saber de onde é que nós vamos aí aportar recursos, para aí viabilizar os nossos negócios. Então é um resultado espetacular, então nós temos muito o que comemorar, assim, e toda a cadeia, né, do turismo já está se beneficiando bastante desse equipamento. Cássio, e como é que foi pensado esse observatório para quem está assistindo entender um pouquinho e da importância dessa premiação, sobretudo? A Fortaleza já é um destino consagrado do turismo nacional. E recentemente nós passamos por um período muito difícil relacionado à pandemia, principalmente. E aqui os gestores públicos e toda a cadeia do turismo precisava ter informações confiáveis para a tomada de decisão. E os dados, muitas vezes, não estão disponíveis, né? Então saiu a ideia, dentro desse momento de dificuldade, a ideia da construção desse observatório, né? Esse observatório, ele traz ali resultados de pesquisas que são primárias, né? E algumas pesquisas secundárias que são obtidas a partir de parceiros, né? A partir daí, nós conseguimos, inclusive, fazer previsões em termos de movimentação aeroportuária, com assertividade acima de 90%, né? Movimentações na rodoviária, termos de arrecadação, ISS, ICMS. Nós também fazemos cruzamento de dados com dados do CAGED, de geração de emprego. Então, é um equipamento que ele surgiu de um momento de muita dificuldade, né, e hoje tem servido aí toda a sociedade. Nesse caso, como é que o que significa a premiação para vocês também, para toda a capital, o estado do Ceará também, né, ter esse reconhecimento? Primeiro são os resultados. Esse reconhecimento é fruto daquilo que a gente já consegue materializar. Então, por exemplo, saiu uma pesquisa do Airbnb em que Fortaleza é o destino mais procurado no Airbnb em 2024. Né? E como é que se consegue isso? A partir de uma estratégia de marketing, uma estratégia mais assertiva, né? E a partir do desenvolvimento de alguns itens do turismo local, né, que veio a chamar a atenção. E quais desses seriam mais interessantes para ser trabalhados, né? Então, o resultado que traz essa pesquisa do Airbnb, como à frente de Salvador, à frente de Gramado, não somos nós que estamos dizendo, essa plataforma. Inclusive, nessa pesquisa deles, eles até estimaram que para cada $1 gasto com hospedagem, mais de $5 também é gasto com outras atividades do turista aqui na região. Então, vocês terem uma ideia como é uma indústria que movimenta muitos recursos, né? Então, o uso do observatório já tem trazido grandes resultados. E resultados como esse, sem dúvida, parte de estratégias mais assertivas, de marketing, né, e de desenvolvimento
a partir dessa inteligência que é gerada no observatório. A partir do momento que você tem esse olhar palpável, né, você consegue visualizar, né, de fato o que acontece, você consegue fazer políticas diferenciadas. Não, precisa investir mais nisso, precisa focar mais nisso, aqui eu preciso ajustar, aqui está ok, né? É como se fosse um mapeamento mesmo visível do que está acontecendo, né? Isso. Olha, e esse foi um caso, uma aplicação de ciência de dados e inteligência artificial dentro de um segmento. O mesmo pode ser feito em outras áreas também, a área da saúde, a área da educação, para nos orientar em termos de investimentos e também toda a indústria, todo o mercado, as empresas que precisam de mais produtividade também devem olhar com mais atenção essas novas tecnologias até para uma questão de sobrevivência. E nesse caso, como é que está sendo o trabalho de vocês do grupo, né? Além desse projeto, além desse observatório, né, que vocês chancelaram e assinaram, quais são os outros projetos que vocês fazem parte? Como é que é o alcance de vocês aqui no território brasileiro? O Grupo Portfólio ele é formado por 3 áreas de negócio. Uma é a área de consultoria, em que nosso foco é gestão estratégica, gestão de projetos e gestão de processos, que é a base. A estratégia é o que eu vou fazer, o processo é aquilo que eu faço em termos de atividade e o projeto é tudo aquilo que eu vou implementar de novo. Então trabalhamos nesse tripé no que diz respeito à parte de gestão, sempre trazendo as melhores práticas mundiais. Trabalhamos com gestão ágil de projetos, análise de processo, utilizamos BPM, que é um modelo também bem diferenciado de análise e redesenho de processos. Outra unidade de negócio nossa tem a ver com a tecnologia. Então, nós não somente orientamos as organizações no que, mas também no como, que é a implementação. E aí torna tudo aquilo que está sendo feito muito mais otimizado, porque aquilo que se define tem que ser viável dentro de uma análise de custo-benefício da sua implementação, respeitando também a cultura organizacional, o momento que a empresa se encontra, né, e tudo aquilo que já existe em termos de sua tecnologia. Então, a gente tem um braço de tecnologia muito forte que nos apoia na parte de gestão. E o terceiro tripé do Grupo Portfólio é a nossa área de formação. Assim, nós ensinamos aquilo que nós trabalhamos. Então, somos referência, já tivemos mais de 10 mil alunos nos nossos 15 anos de existência. Né? E aí é um banco de talentos, né? Que vocês formam também, né? Formamos, isso mesmo, talentos para a própria empresa, que hoje contamos com cerca de 270 colaboradores, e também profissionais que aí conhecem melhor essas tecnologias, né, essas boas práticas, vão adotar nas suas empresas e a partir daí nos chamam também para um apoio de consultoria. Então essa área de formação nossa é bastante relevante. E nesse campo de atuação, as mulheres estão cada vez mais também assumindo esse espaço que antes, eu acredito, antes era muito tecnologia voltada para homem, né? Assim, quem está na frente de programação, enfim, né? Eram basicamente homens. Como é que está essa questão do público feminino também? Já estão se interessando mais, tem se mostrado, ainda tem um espaço, a maioria é homem também? Olha, vou falar do espaço no Grupo Portfólio, a maioria é mulher. Olha que bacana. E eu acho que é a ampla maioria. E deve ter um complô ali entre elas, né? Que eu acho que já é o contrário. Então, o nosso, por exemplo, o nosso corpo diretor, cada das unidades de negócios tem uma gerência, a gente tem um diretor-geral, aí desse corpo diretivo são cerca de 8 colaboradores, desses 6 são mulheres. E aí tem liderança técnica. As mulheres, elas gostam muito de trabalhar com essa parte de processos, de entender. Eu acho que essa característica minuciosas, feminina. Né? Assim, identificar e várias mãos olhando e botar para frente, né? E botar para frente. Vocês são psicólogos organizacionais. Muito boas, por sinal, né, Cássio? Muito boas. Me fala uma coisa a respeito desse ano todo, né? Como é que vocês agiram, né? Como é que foi a campo de atuação de vocês esse ano e principalmente agora 2024, né? Que a gente já está dando tchau para o ano que está se passando e já olhando perspectivas para esse ano que está chegando. O ano de 2023 foi uma
uma virada de chave no Grupo Portfólio, em que nós direcionamos toda a nossa energia em termos de busca de conhecimentos, de aperfeiçoamento do nosso serviço para automação de processos. Acho que há uma tendência. Tá, joia, Cássio. Muito obrigada mais uma vez. Um feliz 2024 para você, viu? Para você também e para todos que estão assistindo. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.